Para você que curte a novela Agatha todos os dias, você vai encontrar essa novela quando você ligar a televisãozinha no SBT. Vou te contar hoje o resumo semanal dessa novela. Resumo semanal da novela Agatha, do capítulo 61 ao capítulo 65. Todos os dias no SBT, às 16h15. Capítulo 61, segunda-feira, 8 de janeiro. A serpente morde Esmeralda e os médicos atendem de imediato. O Dr. Cisneros diz a Paulo que não poderá operá-la, porque seu estado é muito crítico. Mariano diz a Lorena que Esmeralda está em estado grave. Paulo diz que daria sua vida em troca da de Esmeralda. Lorena pensa que seria melhor que Esmeralda morresse. Gisele diz a Paulo que jurou impedir o casamento entre Paulo e Esmeralda e cumpriu. Por isso devem festejar. Dr. Cisneros diz ao silencioso e Paulo que Esmeralda teve uma parada respiratória. Silencioso pede a Deus que não leve sua filha. Virgínia mostra seu apoio a Paulo. Lorena chega e diz a Virgínia que a dói que não se falem. Paulo tenta fazer sua irmã e mãe se conciliarem. Augusto, desesperado ao ver que não consegue fazer com que Perla se esqueça de sua vida ao lado de Fernando, a insulta e pede a Diógenes que cuide dela. Lorena diz a Virgínia que está feliz em recuperá-la e pede que volte a viver com sua família. Virgínia responde que está feliz ao lado do homem que ama, irá se casar com ele. Lorena diz a Virgínia que ela não pode se casar com um homem tão insignificante. Virgínia responde que Carlos, que é o centavinho, é o amor de sua vida e espera que Lorena respeite isso. O doutor diz a Paulo, e silencioso, que Esmeralda está melhorando. Mariano diz a Paulo que Gisele está disposta a tudo para não permitir que ele seja feliz com Esmeralda. Capítulo 62. Terça-feira, 9 de janeiro. Gisele vai ao hospital e, como encontra Mercedes dormindo, quer enfocar Esmeralda. Nesse momento chega Jacira e tira Gisele do quarto aos empurrões. Mercedes desperta assustada. Jacira diz que Gisele está proibida de entrar no quarto de Esmeralda. Silencioso diz para Gisele não se meter mais com Esmeralda, pois ao contrário, terá um inimigo por toda a vida. Jacira diz a Paulo que Esmeralda está o chamando. Esmeralda acorda e agradece Paulo por ele ser o primeiro que ela vê ao abrir os olhos. E pergunta como foi a cirurgia. Paulo diz que não a operaram, pois ela foi mordida por uma serpente. Ele diz que a cirurgia só ocorrerá quando ela se recuperar por completo. Dr. Cisneros diz a Paulo que é necessário que Esmeralda se submeta a uma cirurgia, do contrário, jamais voltará a andar. Xavier garante que mesmo sem a cirurgia, Esmeralda voltará a caminhar. Esmeralda diz a Paulo que não vai ser operada. Paulo se zanga com Xavier por meter ideias absurdas na cabeça de Esmeralda. Ele responde que tem todo o direito de dizer a Esmeralda sua opinião de médico. Esmeralda diz ao silencioso que não vai ser operada, mas que trabalhará duro junto ao doutor para que volte a caminhar. O silencioso responde que não, está de acordo com isso, mas respeitará sua decisão. Virgínia diz a Paulo que ele está com ciúme do doutor, por isso o tratou tão mal. Damião diz a Augusto que o silencioso é como seu pai, Esmeralda como sua irmã, e que será capaz de tudo para defendê-los. Lorena pede a Augusto que devolva o documento ao silencioso. Augusto ri e Lorena diz que não. E Lorena diz que se não o apresentar em juízo, ela mesma dirá que ele o roubou. Augusto responde que ela não seria capaz de se virar contra ele. Lorena responde que por seus filhos é capaz de tudo. Augusto tenta agredi-la, mas Mariano chega e a defende. Paulo se desculpa com Esmeralda por não estar de acordo com sua decisão, mas por amá-la, irá apoiá-la. A polícia procura por Inês. Ela acredita que Garibaldo a denunciou. Mônica propõe a Lorena contratar o serviço de um detetive para que averigue que é a mulher com quem Augusto a engana. Lorena
pergunta a Gisele se ela tem a ver com a serpente que mordeu Esmeralda. Ela diz que para voltar a fazer mal a Esmeralda, ela terá que passar por cima do seu cadáver. Dona Rita diz a Esmeralda que Inês foi embora pois a polícia estava em seu encalço. Esmeralda diz que precisam procurá-la para ajudá-la e não se meter em problema ainda maior. Lorena diz a Paulo que Gisele é muito perigosa e seria melhor se ela fosse para longe com Esmeralda. Paulo responde que Esmeralda não irá aceitar partir. Inês planeja junto a Billy e Ray sequestrar Esmeralda. O silencioso diz a Paulo que o julgamento de Augusto será difícil e ele pode sair vencedor. Ele pede a Paulo que cuide de Esmeralda e Perla caso o resultado seja favorável a Augusto. Paulo responde que não tem com que se preocupar, pois protegerá Esmeralda até com sua própria vida, se necessário. Capítulo 63, quarta-feira, 10 de janeiro. Esmeralda pede a Garibaldo que diga onde está Inês. Ele responde que não sabe. Ela diz que eles precisam encontrá-la para ajudá-la. Augusto segue tentando fazer com que Perla esqueça a sua vida com Fernando, mas se desespera com o insucesso. Paulo incrimina Augusto por ter tentado agredir Lorena. Augusto diz ao filho que foi Lorena quem roubou o documento do silencioso. Lorena adverte Augusto que ele irá se arrepender. Mônica diz a Mariano que ela e sua mãe contrataram o serviço de um detetive para saber quem é sua amante. Paulo confessa a Esmeralda que foi Lorena que roubou o documento do silencioso e que se envergonha disso. Esmeralda diz estar decepcionada, pois acreditava que Lorena os apoiava. Paulo pede que não diga nada ao silencioso. Esmeralda responde que não pensava em fazê-lo. O detetive entrega a Lorena um relatório sobre Augusto. Augusto tira Perla para tomar sol e se surpreende ao ver Gisele. Esmeralda, apoiada por Mariano e Paulo, organiza uma quermesse no lixão. Lorena chega ao lixão para pedir a Esmeralda que permita ajudá-la. Esmeralda pede que ela seja a madrinha da cerimônia. Inês chega e ameaça Virginia e Esmeralda com uma arma de fogo. Esmeralda tenta convencê-la de que está agindo mal e que a polícia a procura. Esmeralda diz que vai ajudá-la. Inês responde que não precisa de sua ajuda, pois vai sequestrá-la. Manuel grita pedindo ajuda. Chegam os policiais e levam Inês. Ao ver a cena, Dona Rita fica angustiada. Esmeralda diz que contratará um advogado para Inês. Augusto confessa a Gisele que Perla, a mulher que mantém presa, é a esposa de Fernando Santa Cruz. Gisele sorri satisfeita, dizendo que está feliz com isso, pois ela é a mãe de Esmeralda. Seu desaparecimento está a fazendo sofrer. Augusto responde que caso Gisele se meta com Branca, ele mesmo a matará, pois ela é a mulher que ama. Esmeralda informa ao silencioso e a Paulo que decidiu internar-se na clínica do Dr. Penuela, pois ele disse que assim ela voltará a caminhar num tempo relativamente curto. Virginia diz a Paulo que deve confiar em Esmeralda. Paulo responde que não é desconfiança o que sente, e sim um enorme vazio sem ela. Paulo, desolado, pede a Deus que tenha piedade de Esmeralda. Capítulo 64, quinta-feira, 11 de janeiro. Perla finge que confia em Augusto para conseguir voltar para sua família. Augusto segue tentando fazer com que ela se esqueça de Fernando e acredite que ele é seu esposo. Paulo cuida dos bebês de Esmeralda. Esmeralda diz ao Dr. Penuela que precisa voltar a caminhar para correr e voltar a abraçar seus filhos. E a Paulo. O Dr. Penuela diz a Manuel que está completamente apaixonado por Esmeralda. O silencioso diz a Jacira, Mercedes, Damião e Paulo que Esmeralda decidiu que eles não devem visitá-la. Paulo diz ao silencioso que deveriam tirar Esmeralda imediatamente da clínica, pois lá ela irá esquecê-los. O silencioso diz a Paulo que confia em Esmeralda e respeite sua decisão.
Esmeralda chora ao se lembrar de seus filhos. Paulo diz a Manuel que ama Esmeralda e seus filhos e eles são motor para que ele siga lutando para ser uma pessoa melhor. Virginia escuta quando o Dr. Penuela diz a Manuel que está apaixonado por Esmeralda. Dona Rita vai à prisão e Inês desmaia. Rita fica muito preocupada. Capítulo 65, sexta-feira, 12 de janeiro. Dona Rita se angustia ao ver que Inês desmaiou. Esmeralda continua com sua terapia e já consegue sustentar as pernas. Inês está triste e pensa que seria melhor morrer. Uma outra detenta diz que sua avózinha precisa dela. A doutora da penitenciária diz a Inês que ela está esperando um filho. Paulo diz a Mariano que o Dr. Penuela está apaixonado por Esmeralda. Mariano diz que Paulo deveria se sentir tranquilo, pois Esmeralda é mulher de apenas um homem. Para demonstrar a Perla, que é seu esposo, Augusto a leva para fora da sua mansão. Perla se sente feliz, mas logo se angustia e sai gritando por Silencioso pela rua. Silencioso, furioso, ameaça Augusto com uma arma e ele diz que encontrou Perla por mera casualidade. Virginia diz a Esmeralda que Paulo foi visitá-la e se zangou com o doutor por ele ter permitido vê-la. Jacira diz a Esmeralda que Perla apareceu e, ao que parece, Augusto a tinha sequestrado. Esmeralda, zangada, recrimina o Dr. Penuela por não ter passado uma alegação de Jacira. Augusto diz a Mariano que é inocente. Mariano responde que vai defender, mas se comprovar que o pai é culpado, ele não só perderá um advogado, como também perderá seu filho. Se você gostou desse vídeo e você gosta de resumos de novela, se inscreve no canal, dá bastante like para que eu possa trazer mais vídeos de resumos de novela para você. A seguir cenas do próximo capítulo.